Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Oi, gente, desculpa esse tempo todo sem postar os vídeos, acho que faz uns 15 dias que eu não posto, eu andei meio adoitada, mas agora já estou com fôlego para fazer novamente os vídeos. E hoje nós vamos falar sobre Davi, mais uma vez, né? Davi adulterou, e daí? Bem, e daí nossa passagem vai ser baseada em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Bem, para algumas pessoas isso pode não ser nada, né? Talvez para muitos isso não significa nada. Ah, adulterou, qual o problema, né? Para alguns homens, adulterar significa o seguinte: homem não pode negar fogo. E para a mulher, o homem pode dizer, mulher não pode dar mole, né? Então, nessas duas justificativas, o adultério pode se encontrar. Eu vou contar uma historinha bem rapidinha. Nessa semana almocei com um amigo meu, se ele assistir esse vídeo ele vai lembrar. E ele estava bebendo muito, né? Se embriagando, bebendo todos os dias e tudo. E o que acontece? Ele chegou para o pastor e já saía de casa, às vezes dormia fora e tudo. E o pastor, ele disse, olha, não sei mais o que eu faço e tudo. E o pastor só disse o seguinte para ele: olha, sua esposa é bonita? Ele disse, é. Ele disse, olha, cuidado com o negão. Ela é nova, ela é jovem e você pode estar vacilando. Então, só nessa pequena frase, né, o meu amigo simplesmente ele acordou, porque eu perguntei a ele como é que ele conseguiu parar de beber, né? Nessa simples frase, ele teve medo de perder a família, porque a mulher sempre foi muito compreensiva e mesmo ele às vezes perdia dinheiro, né, na bebida e tudo, ela foi muito compreensiva e ela sempre dizia, olha, você um dia vai parar de beber. Então, quando ele percebeu que ele poderia perdê-la, aquilo ali deu um start nele para correr atrás e se curar, se tratar. E hoje, esse ano já faz acho que mais de 6 anos que ele está sem beber. Então, isso é uma grande vitória. Então, tudo isso é para a gente voltar a falar sobre o adultério. Gente, o casamento é um projeto de Deus, né, para nós. É um homem e uma mulher, é um sinal de aliança, é um sinal de compromisso. Não tem como você ter um casamento bom, uma aliança com a presença de Deus, tendo uma terceira pessoa no seu casamento, além de Deus, né? A única terceira pessoa que pode estar no seu casamento é Deus. Então, o que aconteceu nessa situação com Davi? Quais foram os erros que levaram Davi ao adultério? Primeiro, Davi estava dando bobeira, né? Ele estava lá no seu palácio, no seu terraço, e ele viu uma mulher bonita. Então, ele estava ali dando bobeira vendo, né? Mas o primeiro erro de Davi que eu quero dizer é que ele, quando ele viu Betseba, lá, uma mulher muito bonita, ele viu ela se banhando, ele estava no terraço dele, e ele viu ela tomando banho em algum canto, né? Alguma outra casa, e ele desejou ela ardentemente. E o que ele mandou fazer? Davi ordenou, né, que a trouxessem. Davi ordenou que trouxessem Betseba. Então, o primeiro erro de Davi, ele não considerou a vontade de Betseba. Como Davi era rei, mulher nenhuma podia se negar para ele, né? Então, no Brasil e no mundo todo, nós mulheres ainda temos muita dificuldade de fazer os homens enxergar a mulher com delicadeza, a mulher com sensibilidade, olhar e respeitar a vontade de uma mulher. Os casos de estupro se propagam no mundo todo. E com certeza Deus fica muito triste com isso. Então, toda vida que uma mulher diz não, o homem precisa respeitar esse não da mulher e dar o tempo devido para que ela possa abrir a sua intimidade no momento certo, para a hora certa, porque o momento da intimidade é algo muito importante. Então, Davi não respeitou isso, né? Ele a ordenou que a trouxesse e não considerou sua vontade. Segundo erro de Davi,
Quando ele recebeu a notícia que Betseba tinha ficado grávida dele, o que ele mandou fazer? Ele queria acobertar o seu erro. Mandou chamar Urias, que estava na guerra, para que ele se deitasse com sua esposa. Ele embriagou, ele pediu para Urias ir para casa dele para ficar com a sua esposa. Mas Urias não foi, ele ficou no alojamento com os outros soldados, porque ele achava que não tinha como usufruir da sua esposa, estando todo mundo na guerra. Então ele era a pessoa que considerava, era solidário com os outros que estavam na guerra. No segundo dia, Davi tenta embriagar ele para que ele possa ir para sua casa. Novamente não dá certo. Então, o segundo erro de Davi, ele tenta encobertar o seu erro, fazendo com que Urias assuma o filho dele, né? Terceiro erro, ele manda então, já que Urias não se deita com a sua esposa, ele manda colocar Urias no front da guerra, né? Na linha de frente, para que ele fosse morto, né? Então ele dá esse recado textual para o comandante. Põe ele na linha de frente, retroceda a tropa e deixe ele morrer. E assim aconteceu, Urias faleceu naquela guerra. E o que eu gosto da Bíblia é porque a Bíblia sempre fala a verdade e ela mostra a verdade nua e crua de quem nós somos, dos nossos erros, das nossas podridões, dos nossos pecados, mas também dos nossos acertos. Nós somos imperfeitos, feitos de carne e osso, e Deus não esconde isso. Na Bíblia toda está cheio de pessoas humanas que erraram, que falharam, mas que tentaram consertar novamente. Então, qual foi os acertos de Davi também? Porque Davi também acertou. Quando ela ficou viúva, Betseba ficou viúva, ele assumiu Betseba, né? Casou-se com ela, chamou ela e assumiu o seu compromisso. Ele não deixou um filho para lá e foi-se embora. Então, ele tentou consertar aquela situação. Houve adultério, né? Ele morreu Urias, mas ele assumiu a sua esposa. Assumiu a viúva, né? E ele se arrependeu sinceramente, né? Davi se arrependeu. Então, quais foram as consequências desse erro? Porque, olha, não pense que Deus enxerga o adultério da mesma forma. Para Deus continua sendo pecado. Não é porque está no século XXI que para Deus deixou de ser pecado adultério. Para Deus sempre o projeto dele foi um homem e uma mulher, uma aliança. E sempre será assim, porque o projeto de Deus sempre é perfeito, sempre é o melhor, né? Então, Deus não se agradou do comportamento de Davi, e segundo Samuel 12 fala claramente isso, por ter ofendido o Eterno. Ele disse que o filho de Davi morreria, né? Então não vinga o filho de Betseba. E Davi faz há um passo interessante. Enquanto o filho estava só doente, Davi jejuou, Davi ficou nas cinzas, Davi pediu misericórdia de Deus. Quando ele recebeu a notícia que o filho tinha morrido, ele se lavou, ele se limpou, ele comeu, ele saiu do jejum, ele foi consolar Betseba, se deitou com ela e teve um outro filho, que foi, no caso, Salomão, que significa o amado de Deus. Então, Davi tomou atitudes, né? Ele consertou seu erro, ele casou com Betseba, ele pediu perdão a Deus, ele intercedeu pelo filho, mas quando não havia mais nada a fazer, ele sacudiu a poeira, deu a volta por cima e disse: bola para frente, vou consolar minha esposa e vou refazer minha vida. Então, meu amigo, se você adulterou, peça perdão a Deus, peça perdão à sua esposa. Se ela lhe perdoar, ótimo. Se não, refaça a sua vida. E isso serve também para o namoro, para todas as partes. Das partes que você fez alguma aliança, refaça a sua vida. Deus está sempre pronto para nos perdoar, o homem e a mulher que errar. Deus está pronto para ter misericórdia de nós. Mas para isso, a gente precisa ter um coração contrito, um coração que se arrepende. E Deus vai enxergar isso em você. Que Deus te abençoe, fica com Deus e tenha uma semana maravilhosa de paz.